É com muito prazer que a gente recebe no Gente Negócios o professor Jefferson Xavier, o professor Jex. Ele que é especialista em comunicação e oratória. O nosso quadro Dica X estreia agora e a gente tem muito para dividir com vocês. Professor, prazer em recebê-lo. Eu que agradeço. E eu o conheci de muita fama, né, professor Jex, e agora estou conhecendo pessoalmente, tá vendo? Que bacana. Pois é, eu agradeço estar aqui com vocês. E falar sobre comunicação é sempre muito importante porque as pessoas precisam se comunicar cada vez melhores. Sim. E o mundo todo é uma comunicação. A comunicação é o X da questão. Tá Tudo vendo? é comunicação, né? Então a gente precisa de fato se comunicar bem, passar uma mensagem com clareza, que as pessoas possam te entender. Porque a gente vê muitas pessoas que falham às vezes na hora de se comunicar, até por telefone, não consegue passar uma mensagem com clareza e você fica, nossa, o que ele quis dizer? Né? Por conta de uma mensagem. Então, muitas vezes você pode perder uma oportunidade porque você não soube se comunicar, porque você não soube persuadir, seja o que for, né? Numa apresentação, seja com um cliente, seja numa oportunidade que você está com um novo líder da sua empresa e você, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tudo é comunicação. Pode ficar à vontade, já coloquei o adoçante, ver se está suficiente, obrigado, professor. Agradeço. E aí, professor, a gente falando sobre oratória, quando me falaram que o senhor vinha para o quadro, eu falei, muito bacana, tem tudo a ver com... Tá bom, o adoçante? Tá ótimo. Tem tudo a ver com esse momento que a gente vive hoje, né? Porque a comunicação virou compulsiva através de WhatsApp. E o WhatsApp, eu queria até puxar esse tema com o senhor. O WhatsApp é uma comunicação fria, seca, gélida e às vezes as pessoas brigam no WhatsApp. Aí um diz assim, mas não era bem isso que eu queria dizer, mas você disse. Então, assim, é rápido, é extremamente ágil e muita gente está deixando de se comunicar como o senhor está falando. Olho no olho, ou por uma voz no telefone, né? Ou por videochamada, você olhando para a pessoa e conversando, e na mensagem escrita no WhatsApp dá muito problema. Já aconteceu muito isso comigo, Por isso, né? De problema de comunicação truncada. Qual é a sua orientação? Por isso que foram criados os emojis, aquelas emojis, Sim, né? Aquelas carinhas, pelo menos para dar uma amenizada na hora que você for falar. Porque muitas vezes você pode passar uma mensagem, a pessoa que está do outro lado falou, nossa, ela foi tão seca. Aí você botou uma carinha de alegria. Para melhorar, né? Aí a pessoa, não, ela não está triste, ela está feliz. Pelo menos isso. Já ameniza. Se não for ironia, né? Isso, Tá valendo. Exatamente. E aí, às vezes, uma vírgula que você deixa de colocar muda tudo. Muda tudo. Então, também por WhatsApp, você precisa ter muito cuidado. Até quando você manda um áudio, porque não é o que você diz, é como você diz que vai fazer a diferença. Então, um tom de voz inadequado pode chegar até ao seu receptor de uma maneira que ele, opa, ou ela está chateada, essa pessoa que eu conversei, ou ela não gostou do que eu disse, eu tenho que buscar me entender de alguma maneira, eu tenho que ligar para ela, eu tenho que falar com ela para ela entender o que eu quis passar, porque muitas vezes é o seu tom de voz, é a maneira como você passou aquela mensagem, ou a maneira seca, como você acabou de falar, de escrever, e a pessoa não se interessou, e tudo é comunicação. Comunicação é tornar algo em comum, e eu preciso me fazer entender, porque eu sou responsável pela comunicação. Se você não entendeu, a culpa não é sua, a culpa é minha, porque eu não consegui ser claro, eu não fui congruente na minha mensagem. Então a pessoa precisa ter a certeza de que eu consegui passar a mensagem. Opa, ele foi simples, objetivo, foi direto, deu seu recado, tá tranquilo. Bacana, professor. Como é o nosso primeiro quadro, eu tomei a liberdade de listar algumas coisas que eu gostaria de falar, e uma delas era tratar da sua experiência, do seu currículo, porque o professor Jex é muito conhecido, mas aí as pessoas às vezes não sabem, né? Eu sou professor também do Sebrae, é isso? Isso, eu sou instrutor professor do Sebrae há mais de uma década, 12 anos, Sistema S, na verdade. Sim. E também dou aula em algumas faculdades, algumas escolas e presto serviço para todo o Brasil. Sim. Eu sou de uma agência chamada Fadel Palestrante, que é uma agência nacional de palestras, nacional. Inclusive, eu tenho colegas de trabalho como Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, são grandes profissionais nacionais que eu tenho o prazer de dividir conhecimentos, né? Que a gente aprende muito pela internet também e pelos livros dele. Claro. Então, eu sou da área de comunicação, na área de profissional de marketing também e especialista com programação neurolinguística, que eu gosto muito de falar sobre essa área da programação neurolinguística, que muita gente às vezes nem conhece o que é a Não, PNL. e a gente vai falar sobre isso nos próximos quadros, né? Ótimo. Porque é um tema super interessante, Sim, não é verdade? muito. E aí, professor, hoje a gente está tratando especificamente de comunicação e oratória. O que o senhor acha que é mais, assim, pontos mais importantes que a gente deve abordar para que o nosso telespectador não deixe de entender esse contexto mais amplo e significado de comunicação oratória para um profissional, liberar um político, para a pessoa na sociedade,
para alguém que tem um negócio. Isso, para um grande líder, porque Isso. tudo ele precisa passar a mensagem, né? Um estudante que vai apresentar o TCC, Olha lá. enfim. Então, o que acontece? Com certeza vocês de casa e você deve conhecer pessoas que têm pavor de falar em público. Inclusive, algumas pesquisas dizem que o medo de falar em público está em primeiro lugar, mais do que a morte. Tem pessoas que preferem morrer a pegar um microfone ou ir para frente de uma TV para falar alguma coisa, ou gravar um vídeo numa rede social, que hoje em dia é muito utilizado também nas redes sociais. Então, a comunicação em oratória serve exatamente para isso. Eu tenho que passar a minha mensagem para que todas as pessoas consigam entender. E muitas vezes o que acontece? A pessoa trava por timidez, por nervosismo ou por não conseguir passar o conteúdo da forma adequada. E aí no seu curso o senhor ensina técnicas? Tudo isso de uma forma bem tranquila, com técnicas, não apenas a maneira como ela vai falar, mas também principalmente trabalhar o lado emocional dessa pessoa. Porque tem muitas pessoas que têm bloqueios, crenças de coisas bem antigas. Sim. Então não é apenas a parte técnica, por onde eu olho, o que é que eu faço com as mãos, Sim. o que é que eu faço com os pés. Eu olho para cima, boto a mão no bolso, tiro a mão do bolso. Onde eu coloco as mãos, acho que é a primeira pergunta. Gente, onde coloca as mãos na hora Pois que eu tô fazendo, muitas falando? pessoas. Exatamente. Tem O que é gente que eu faço? fica engessada. Eu fico engessada, eu fico assim, eu fico assado. Isso é a parte mais técnica, que você tem que agir naturalmente. Tudo é agir com naturalidade. Mas é fácil para o senhor que é professor, mas para quem está com uma plateia enorme na frente, nunca falou em público, deve aquele monte de gente olhando, a pessoa fica, meu Deus. Por isso aqui no estúdio é bom, né? Porque só tem meus amigos aqui. Mas tem gente que só de pensar que tem outras pessoas que vão te assistir, já fica Não, imaginando. mas aí, nesse caso, vocês estão me assistindo, não estou vendo vocês, eu fico tranquila, mas sabia que eu também tenho vergonha de falar em público? Mas é comum. Em algumas situações eu já gaguejei, eu não gosto muito, não. Eu falei para algumas pessoas, eu sou discreta, a pessoa, você? Oh, que mentira. Eu digo, mas é verdade. Em todas as turmas nós temos jornalistas, temos políticos, porque são pessoas que estão ali, professores também, estão ali direto falando com as pessoas, mas por trás tem uma timidez ali. Todos nós temos um pouco de timidez. É normal ficar nervoso? Mas você precisa entender as técnicas, as ferramentas que vão fazer com que você fique mais tranquilo e agir como se. O que é se agir como se? Você agir como se não estivesse nervoso, para aquelas pessoas que estão ali não percebam que você está por dentro morrendo. Então você tem que passar naturalidade. Tem que ser meio ator também, né? Isso, utilizar de um personagem. E também ter o conteúdo. Você tem que saber o seu conteúdo. Dominar, né? Dominar. E outra coisa, Virginia, é muito importante você treinar. Praticar. Quando você pratica, e a dica que eu dou, hoje em dia os celulares têm um aplicativo da câmera, você se grava, se assiste. Opa, eu tenho vício de linguagem, eu falo muito né, que isso é horrível na oratória né, ou tipo assim, tá ok, tá certo, tá entendendo? Tá entendendo? São coisas que são não muito legais, que aí atrapalham uma comunicação e a pessoa, ao invés de prestar atenção no seu tema, no seu conteúdo, vamos contar quantos vícios aquela pessoa tem. Ou um vício de postura, que ela se mexe muito. E aí vai atrás da muleta, né? Que é aquela muleta que no meio do diálogo o tempo todo surge. É muito chato. E isso aí acaba atrapalhando a mensagem. Então eu ensino técnicas para eliminar esses vícios, para ter uma postura mais adequada, mais tranquila. E o lado emocional, que vai trabalhar a mente, vai trabalhar a questão de você conseguir se passar a sua mensagem com muito mais segurança. Eu tô frita, porque ele vai assistir o quadro toda semana e ele vai olhar e vai dizer, a Virgínia tá cheia de vícios. Mas eu já assisto, você tá ótima. Obrigada. E para encerrar, professor Jax, eu quero saber qual é a dica X quando o assunto é comunicação, oratória. Eu vou puxar um assuntinho aqui para finalizar, que é a superação da dificuldade em cima disso aí, de ter uma boa oratória, uma boa comunicação. Buscar um especialista. Estou puxando a sardinha aqui. Lá, mas é verdade, mas é buscar ajuda. Claro. Eu tinha muito medo de falar em público também, porque eu era nervoso na hora de apresentar. E minha primeira apresentação foi terrível. Então eu tive que buscar ajuda. Isso há 20 anos. Então se você não busca uma ajuda, você não conhece as suas fraquezas, você sempre vai ficar com aquele problema. Então você tem que buscar essa ajuda, que pode ser cursos, que pode ser um livro, que pode ser um vídeo, que possa te ajudar. E com relação à timidez, você tem que buscar sempre ajuda de profissionais também que possam perceber o que você tem que tem aquela timidez, que pode ser uma escolha sua. Às vezes a timidez é uma escolha sua, porque você não quer se aparecer, você não quer mostrar que veio, você não quer divulgar suas informações, porque não é o medo de falar em público, é o medo de falhar, é o medo de errar, é o medo do julgamento.
que vai fazer com que você não consiga mostrar a sua missão, mostrar as suas competências para as pessoas. Então a dica X é procure especialista. Procure um profissional, procure curso, procure um livro, enfim, se vire, não fique parado. Professor, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.